Associação Sociocultural Horizonte Azul, que surge em 2005 com o objetivo de garantir os direitos humanos das crianças, das adolescentes, dos jovens, em particular das órfãs e vulneráveis. O projeto Empoderamento e Advocacia para tornar as escolas e comunidades em espaços seguros e amigos das raparigas e mulheres jovens surge da interação que a ASHA foi tendo ao longo dos anos com vários atores, incluindo as próprias raparigas e mulheres jovens dentro e fora da escola, que ao longo do tempo elas foram partilhando aquilo que eram os seus desafios para a retenção, para o acesso à educação, por causa de vários fatores, que nem a questão dos castigos corporais, a questão da violência, do assédio, e que estes problemas eram invisibilizados, mas que elas não se sentiam seguras, tanto dentro como fora da escola. Quando surge essa proposta de chamamento de projeto da Embaixada do Canadá, nós concorremos, trouxemos esse projeto que teria 3 pilares, que uma era a criação e manutenção dos espaços seguros. Eu fui uma das coordenadoras do Espaço Seguro da Escola Primária Unidade 24, espaços seguros. Eu sinto-me mais segura porque é um lugar onde eu posso opinar sobre qualquer coisa, sem ter medo de ser oprimida, discriminada, violentada. Particularmente quando falaram de bullying, eu ali me senti como se tivesse encontrado pessoas que fossem me acolher. E é verdadeiramente isso que faz. Que me acolhem, que me ouvem. Pessoas com as quais eu tenho a liberdade de falar tudo aquilo que eu vivo e sofro na sociedade. Gostei muito, é por isso que eu decidi fazer parte da ASHA. Espaço seguro trouxe-me a segurança de que educar uma criança não vem na base da porrada. O espaço seguro trouxe-me também segurança na escola, para dizer que isso aqui não está certo. O espaço seguro me trouxe uma grande segurança. Comecei a fazer parte do espaço seguro em 2016. Foi o convite de um professor. Ele chegou à turma, chamou alguns alunos, disse: tiramos uma palestra e tudo mais. Fui lá, aprendi muito pela primeira vez. Na verdade, eu só fui só porque o professor pediu, mas acabei aprendendo mais, acabei partilhando experiências. Antes de eu participar, tinha uma certa visão das coisas, uma certa visão do que era gênero. Antes eu pensava que gênero e sexo era a mesma coisa, mas assim que eu entrei no espaço seguro, assim que eu estou a ter esses debates de reflexão, acabei conhecendo aquela diferença entre essas duas coisas. E hoje me sinto uma nova pessoa com novos saberes, novas coisas por aprender. Então, assim que eu entrei no espaço seguro, me tornei numa outra pessoa. Então já estou mudado, já sou um agente de mudança, já estou apto para mudar os outros. A introdução deste espaço seguro aqui na escola é benéfico. Desde então, os meninos da escola FPLM abdicaram-se de irem atrás das casas de banho, irem fumar, porque tínhamos meninos que fumavam. E também tínhamos o problema de alunos que roubavam pasta dos outros quando estão na aula de educação física. Também reduziu. E reduziu também o mau uso das casas de banho, porque tivemos muitos problemas no uso da casa de banho. Roubavam torneiras, sabotavam as sanitas e faziam necessidade em locais não apropriados. Mas depois da formação dos primeiros, então temos agora uma nova visão. O que gostaria é que continuasse. No projeto implementado com apoio do Canadá, eu desempenhei a função de oficial de campo ligado aos espaços seguros de liderança e cidadania feminina, em que nesta atividade eu trabalhava no campo
com as raparigas e as coordenadoras dos espaços seguros, isto é, mobilizando-as para termos as sessões e fazendo com que elas pudessem aderir àquele espaço de reflexão, de liderança e cidadania. Também trazia a componente de formação de agentes de mudança, como é que elas, começando por um grupo pequeno, pode se multiplicar a nível da escola, e advocar e sensibilizar os outros companheiros, os outros alunos também a ter esta visão de direito humano e a inibir a questão da violência, a questão da insegurança dentro e fora da escola. Sensibilizando professores, gestores de escolas, sensibilizando líderes comunitários, religiosos, tradicionais, pais encarregados de educação, para eles perceberem o papel deles na contribuição de tornar as escolas e comunidades em espaços seguros, onde as raparigas possam se sentir parte integrante e que também trouxesse essa componente de participação cidadã. Sei, lava kuba etlela ishi sungulisa irumuka leswi ya hinga dyondza swa ku hi ya mahlweni. Se atividade leyi hi ta li endlaka swoswi i ku va hi rumuka leswi hi nga dyondza, hi va hi tiva swa ku leswi hi nga dyondza hi swi endlisa ku yini ka masiku hinkwawo lawa hi tirhaka lomu kwarterão. Hi tiva swa ku hi vulavulile ku va hi li va cidadão, hi tiva swa ku hi ni madireito, hi ni madever. Muti a tlhela loko a dzahile a ba ansati ku se yena ala ku endla swa violence ni nga ta fika ala ku endla swa violence hileswaku yena insati wa yena na ku vi insati nkama wolowo a nga pfumeli. Se hilini ka swona swa leswi ke loko swi humelela endzeni ka makwarterão. A discriminação acontece, por exemplo, quando nós, os jovens, levamos nosso currículo e podemos meter num sítio que estão a precisar de jovens para trabalhar. Mas quando falamos que somos do bairro da Mafalaya, há uma certa barreira, uma vez que a Mafalaya é uma zona tida como uma zona de criminalidade, não sei porquê, talvez não é da antiguidade, mas é uma coisa que tem nos prejudicado bastante. Como é que elas participam, por exemplo, nos encontros a nível dos bairros para poderem trazer na primeira pessoa os desafios, o que elas pensam, o que elas gostariam de ver transformado nas suas comunidades para que a questão da insegurança, a questão da violência, tanto na comunidade como nos espaços públicos, fosse reduzida. E depois tivemos a componente de fórum municipal, que já é algo mais abrangente, é um espaço mais abrangente da advocacia, onde as raparigas na primeira pessoa, as mulheres jovens, constituem vários painéis acompanhadas por acadêmicas, por ativistas de direitos humanos, de várias organizações da sociedade civil e que trazem também as instituições do governo, desde o município, desde as direções da cidade, que olham para políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento da rapariga, para juntos debaterem, construírem sinergia e trazerem resultados ou ideias ou estratégias que possam realmente melhorar a vida, trazer a questão de interação, a questão dos direitos, a questão da relação entre o município e a comunidade, porque muitas das vezes quem presta contas é o município, mas o mais engraçado é que não existe uma interação entre munícipes olhando para este grupo vulnerável, que é o grupo das anônimas e das pessoas que tomam decisão. Então, esse espaço, para além de ser um espaço de participação política dessas raparigas, dessas mulheres, dos rapazes, também é um espaço de trazer o município, trazer o governo a falar do que está fazendo na primeira pessoa para melhorar as condições de vida dessas pessoas. O Fórum Municipal foi a melhor forma que a ASHA teve de juntar idades, sexo, classe social, acolher aquelas todas as pessoas para juntos refletirmos acerca das políticas daqui do nosso país ou das nossas comunidades que existem para nós como raparigas ou como mulheres dessa sociedade, que não temos oportunidade de tomar decisão, que não temos poder de negociar nada,
E uma vez que há muito tempo sempre a mulher tinha que ser submissa, eu acho que é uma forma de atualizar os mais velhos aquilo que está para acontecer, porque vai acontecer a igualdade de gênero, mas eles têm que estar a par deste assunto. As pessoas eram livres de falar aquilo que pensavam, aquilo que viviam, aquilo que viam, sem nenhuma censura, sem nenhum impedimento, posso assim dizer. E daquele jeito, as pessoas conseguem mostrar aquilo que realmente é a sociedade, não aquilo que disse ser a sociedade. E isso chega de uma certa forma a abranger a mudança. Está escrito: guardai os seus olhos para que não pequeis. Então, é necessário que respeitemos, porque o corpo é todo meu, a roupa é toda minha, tudo é muito meu, então eu vou fazer com tudo que é meu aquilo que eu quiser. Estimei bastante trabalhar no Fórum Municipal de Gênero, porque foi um espaço, ou é um espaço em que, acima de tudo, permite a abertura das raparigas e os rapazes para que eles, juntamente com os tomadores de decisão, possam refletir sobre os problemas que eles já frequentam a nível da escola, da comunidade e dizerem na primeira pessoa quais são os problemas que eles sofrem. Porque nós, como ASHA, nas reuniões, quando passamos a informação, tem aquela questão de que nós, por exemplo, asseguramos que as meninas elas devem falar na primeira pessoa e serem sujeitas dos seus próprios direitos. Claramente que neste espaço elas puderam aderir em massa, porque tivemos atividades de preparação do fórum, que foram as formações, as capacitações, as oficinas de batucada feminista, em que elas puderam se expressar e juntas construímos a agenda do Fórum Municipal. E foi um espaço por excelência de reflexão e de tomada de decisão acima de tudo, que as meninas puderam perceber que tudo aquilo que nós falamos, ou quando a Mana Aberta está, por exemplo, a facilitar uma sessão, ou a falar que elas devem ser capazes, que elas devem acreditar em si, elas puderam perceber isso naquele espaço e exercer a sua cidadania, estar perante a pessoas tomadoras de decisão, estarem perante aos seus diretores, de dizerem, por exemplo, que existem normas. Vou citar aqui um exemplo das saias maxi, que elas, de forma clara, puderam dizer que elas não acham que a saia maxi vai evitar a violência, se não encobre, não é, as situações de assédio e violência que elas sofrem nas escolas. Que mesmo, por exemplo, com as saias maxi, existem meninas que ainda estão a sofrer assédio, que penso eu que esta questão, quando é alguém que está em representação delas, ainda pode existir questionamentos. Está a falar em representação delas, talvez não é bem assim como as meninas pensam, porque as meninas estão sendo usadas, mas naquele espaço elas puderam se expressar e acredito que os tomadores de decisão, os gestores escolares e o nosso governo podem perceber que estamos construindo cidadãs, estamos construindo líderes femininas acima de tudo e que precisam do espaço para poder se expressar. Para visibilizar este nosso grupo-alvo, os desafios que elas enfrentam no dia a dia, a ASHA achou por bem que também para sensibilizar as outras meninas que não fazem parte deste nosso grupo-alvo a perceberem que podem estar a viver em qualquer situação de vulnerabilidade, mas se elas tiverem uma oportunidade e abraçarem a escola, podem realmente transformarem os seus sonhos e alcançarem os mesmos. Então nós, para visibilizar isso, estamos a documentar aquilo que são histórias de vida que trazem, por exemplo, o percurso das meninas ou das mulheres jovens que iniciaram conosco desde 2005, hoje já são mulheres jovens e que por estarem aqui ou por estarem numa organização comunitária, fazendo parte de um movimento social ou estarem engajadas a nível cívico, elas foram enfrentando várias barreiras, mas conseguiram contornar as barreiras. Hoje elas, por exemplo, são grandes ativistas, são mentoras e estão a se formar. A partir dos meus 9 anos de idade eu entrei na ASHA. Posso dizer que o que me fez entrar na ASHA foi uma situação triste ou marcante da minha história.
em que eu perdi a minha mãe, que era a pessoa que vivia comigo, juntamente com a minha avó e meus tios. Mas a forma que eu perdi minha mãe foi trágica e deixou sequelas. Quando entrei na Acha e fui andando, eu fazia parte de um grupo de 12 meninas que também estavam na mesma situação em que eu me encontrava. Se não era órfã, era vulnerável. Eu pude perceber naquela altura que a situação que eu sofria, a perda da minha mãe, foi uma situação marcante, triste, mas também que existiam muitas outras meninas que sofriam, não igual a mim, mas que também sofriam de algum problema. E pude encontrar nelas o reflexo e a superação de algumas situações que poderiam acontecer comigo. Daí que eu me afirmei como ativista social dos direitos humanos das mulheres. Sou mentora e ativista social voluntária da Acha. A minha infância foi uma infância muito feliz. Feliz no seu verdadeiro sentido, mas chegou uma fase em que travou, né? Porque depois tive certas dificuldades de estudar, de brincar, de viver a minha infância. Eu vivia numa família de seis agregados, mas daí eu perdi meu pai com 13 anos, em 2010. Quando perdi o meu pai, foi aonde começou tudo. Então fomos despejados da casa, fomos viver em casa dela, no Xamanculo. Quando fomos viver lá, eu parei de estudar. Estava a estudar, eu estava a classe no Noroeste 2. Parei de estudar. Então, quando chegamos lá, ficamos 6 meses. Depois de 8 meses, a minha mãe adoeceu e também perdeu a vida. Eu já tinha 14 anos. Também não estudava. E foi aí então que decidimos nós, os irmãos, voltar para a casa do nosso pai. Isto porque tínhamos conflitos com os nossos tios maternos. Porque meu pai não tinha lobulato, porque ali não conhecia oficialmente, então isso acabou gerando grandes coisas. Então voltamos, metemos o caso no tribunal, o caso da casa. Foi muito difícil. Foi aí onde tivemos a situação de toda a família nos abandonar, tanto a parte materna quanto a paterna. Tivemos a situação de passar necessidades e eu não estudava. Mas dentro disso tudo, em 2009, quando meu pai e minha mãe ainda estavam vivos, eu conheci a Acha, conheci a Dalila, fazia parte do Grupo Alvo, era uma das beneficiárias da associação. Eu cresci e vivo até hoje em casa dos meus avós, desde os meus 2 anos de idade, porque minha mãe me teve muito cedo, então depois de viver comigo 1 ano e alguns meses, ela voltou a engravidar. No entanto, já não conseguia cuidar da gravidez dela e cuidar de mim, sendo uma outra bebê. Então, tiveram que me dar para minha avó. Então, minha avó que passou a cuidar de mim, mesmo na ausência do meu pai. Então, eu só passei a conhecer meu pai quando eu tinha por aí 4 ou 5 anos. Não me recordo muito bem, mas eu lembro que conheci meu pai. Um dia ele chegou em casa da minha avó, bateu porta. Quando disse que era meu pai, eu só voltei para dentro. Eu chamei minha tia, eu disse que tinha alguém que dizia que era meu pai, talvez quer me roubar. Então eu voltei para dentro. Quando minha tia depois lhe viu, começaram a se cumprimentar, não sei o que, aquela cerimônia de me apresentarem como meu pai. No início eu não acreditava muito nessa coisa de ele ser meu pai, porque na verdade eu não lhe conhecia, nunca tinha o visto. E desde aí, então passei a ter um pai, mas também tinha uma mãe, porque minha mãe não vivia comigo. E ela vivia em Olene, na casa dela e do meu pai. Mas eu sempre continuava em casa dos meus avós. Mas minha mãe e minhas irmãs tiveram que passar para a casa da minha avó. E a situação foi muito difícil, porque meu pai cuidava tanto de mim, estando em casa da minha avó, ao mesmo tempo cuidava das pessoas que estavam comigo, e cuidava das minhas irmãs do outro lado, com a minha mãe.
Então, primeiro ele ficou doente, foi um tempo em que ele ficou doente. Depois veio a perder a vida em 2003. Foi um período muito difícil, né? Para um grupo de crianças que já tinham habituado a ter um pai presente, que fazia tudo por nós, não sei o quê. Apesar dele não estar sempre comigo, mas eu sentia a presença dele. No entanto, que era mais apegada a ele do que a minha mãe. Então foi um momento muito difícil, porque minha avó já tinha mais 4 pessoas para cuidar, né? Minha mãe, minhas irmãs, e todas nós íamos para a escola. Então, minha mãe também depois adoeceu. Foi uma altura muito difícil, porque minha avó já tinha que cuidar de nós. Minha tia teve que ir a África do Sul, porque minha avó também já não conseguia cuidar de todos nós ali em casa. Minha mãe estava doente. Isso me afetava psicologicamente, na escola, veio interferir, né? Porque o meu empenho já não era o mesmo. Então, depois disso, minha mãe melhorou, procurou emprego. Minha irmã estudava em Ulene, tiveram que fazer transferência. Ela veio estudar cá em Machaquene, na Unidade 24. Então, as coisas foram mudando. Ela viu que o emprego dela não era muito bom, começou a vender para poder nos sustentar. Mas, assim foi a vida, né? Então, em 2008, 2009, conheci a Asha. Eu fiquei muito curiosa, porque na verdade eu precisava de ajuda. Só não sabia onde que poderia ter essa ajuda. Então, quando eu soube que a Asha ajudava crianças, eu fiquei muito curiosa. Então, minha irmã veio comigo, eu conversei com a Dalila. Então, depois esclareceu-me tudo, que poderia me ajudar. Então, ela tinha que conhecer em casa, conhecer a minha mãe, minha avó. Então, depois disso, minha mãe já não pagava matrícula. Era uma ajuda que nós já estávamos a ter, porque a Asha passou a tomar conta da nossa educação. Na escola, já tínhamos uniforme, já tínhamos alguém que podia oferecer um caderno, os livros. Na altura eu já estava na secundária. Na secundária, os livros nós temos que comprar. Eu tinha essa dificuldade de comprar os livros, mas já ajudou. Eu já tinha livros, eu já tinha cadernos, já não tinha problemas na escola. E estar na Asha foi muito bom. Uma das primeiras coisas que me fez eu ficar mais interessada, uma das primeiras formações que eu participei, que eu me lembro, foi na Escola Unidade 24, no sábado, que falamos sobre direitos da criança. Era sobre direitos da criança. Eu não sabia nada sobre direitos da criança, só ouvia por alto, mas não sabia exatamente o que era, do que se tratava. Só aprendia na escola, tenho direito à educação, tenho direito à alimentação. Então, fui aprendendo mais sobre isso. E dali ia me incentivando, ia dizendo, tens potencialidade para poder estar numa associação dessas, transformar a vida de outras meninas, inspirar as outras crianças. Na verdade, eu não acreditava em mim, mas Dalila foi uma pessoa que sempre dava forças. Eu não tenho muita intimidade de conversar com minha mãe até hoje, que sou ativista. Muitas pessoas podem não acreditar, mas eu não converso muito, assim, abertamente, de assuntos muito profundos. Se eu não conto as pessoas da associação com quem eu convivo diariamente, as pessoas da minha casa não sabem. Se é uma coisa que depois eles sabem, é porque alguém foi contar. Não porque eu tomo coragem para lhes contar, porque tivemos aquela ligação, eu e minha mãe estar sempre a contar as coisas. Então, na Asha, eu fui aprendendo a ter autoestima, a saber, a fortalecer minhas capacidades. Então, fui fazendo atividades como o teatro, a poesia. Essas foram as atividades que eu fiz mais na Asha, que de certa maneira foram me construindo
como ativista, como rapariga que eu sou. A Asha tem me ajudado muito no meu percurso, desde que eu entrei na Asha, quando estava na 7ª classe, entrei na secundária. A Asha é quem faz matrícula para mim desde a 8ª até agora que estou a fazer 12ª. E na Asha agora eu faço a poesia, faço teatro e agora estou a trabalhar como auxiliar de comunicação. Publicity must now clean the mess from our indoors, for it is in standing strong that the women of the world will no longer mourn. The march to freedom. Hoje eu tenho essa oportunidade de poder partilhar as dificuldades que eu tive, os momentos maus e bons, e de como é que eu superei isso, e de como é que as reflexões que eu fui participando como palestras, debates com as outras raparigas de várias organizações foram me fortalecendo, e como é que eu trilhei os caminhos, como é que eu fui fazendo esse mesmo caminho. Se hoje eu estou aqui, é porque passei por vários estágios, vários processos e várias situações que foram me fortalecendo. Então essa experiência de reflexão, acima de tudo, que eu tenho feito com as minhas mentoradas, a assistência, fazer elas pensarem e criarem mecanismos e terem habilidades para poderem vencer na vida. Atualmente estou a estudar, estou a fazer 12ª classe, sou mentora do projeto, consigo ter algum valor para sustentar as minhas necessidades. Estou bem com minha família, com meu irmão, minha cunhada. E eu acho que a minha vida está mais organizada em relação àquilo que talvez eu pudesse imaginar ou pensar que depois daquilo ia acontecer isto. Eu não imaginava, mas graças a Deus estou aqui. Acho que agora estou bem melhor e bem transformada para aquilo que foi a Filomena, que passou aquelas todas as dificuldades. E aquilo tudo, aquelas todas as dificuldades me dão força agora para fazer mais coisas, para poder desenvolver a minha vida e fazer desenvolver a vida de muitas meninas e raparigas que estão a passar por situações idênticas às minhas. E hoje advogo pela liberdade de expressão, liberdade de direitos e, acima de tudo, cidadania destas mesmas mulheres, que elas sejam líderes e autônomas das suas próprias vidas. E como ganhos, foi possível trazer a Carta das Raparigas, onde elas trazem recomendações claras do que elas gostariam de ver em relação a políticas públicas, em relação à violência, em relação à educação. E quem sabe no futuro esta carta pode se transformar num manifesto das raparigas, das mulheres jovens, para a participação cidadã, ou para que as políticas públicas realmente tenham este olhar de gênero quando estiverem a serem desenhadas. Publicity must now clean the mess from our indoors, for it is in standing strong that the women of the world will no longer mourn. The march to freedom goes beyond every season, the reason being fixed on our intention to fulfill this graceful mission. It's not fiction.